Capítulo 3. Nessa tarde, depois de a ronda terminar, os novos residentes reuniram-se na saleta do andar superior. A sala continha 8 mesas, um velho televisor preto e branco e 2 máquinas que forneciam sanduíches já ressecados e café amargo. As conversas de cada mesa eram quase idênticas. Um dos residentes disse: "Examinem a minha garganta, por favor. Está inflamada?" "Penso que tenho febre. Sinto-me mal." "O meu abdômen está inchado e mole. Sei que tenho apendicite." "Sinto uma dor esmagadora no peito. Só peço a Deus para que não esteja tendo um ataque cardíaco." Cat sentou-se a uma mesa com Paige e Honey. "Como é que correu?" perguntou. "Penso que correu tudo bem", respondeu Honey. Ambas olharam para Paige. Eu estava tensa, mas relaxada. Estava nervosa, mas aparentei calma, suspirou. "Foi um dia longo. Ficarei feliz por sair daqui e ir divertir-me logo à noite." "Eu também", concordou Cat. "Que tal jantarmos e depois irmos ao cinema?" "Parece-me bom." Um funcionário aproximou-se da mesa. "Doutora Taylor?" Paige levantou a cabeça. "Sou eu, a doutora Taylor." "O doutor Wallace quer vê-la no gabinete dele." "O administrador do hospital." "O que é que eu fiz?" pensou Paige. O funcionário ficou à espera. "Doutora Taylor." "Já vou." Respirou profundamente e levantou-se. "Vejo vocês mais tarde." "Por aqui, doutora." Paige seguiu o funcionário. Entraram no elevador e subiram até o 5º andar, onde se situava o gabinete do Dr. Wallace. Benjamin Wallace estava sentado à secretária. Levantou a cabeça quando Paige entrou. "Boa tarde, doutora Taylor." "Boa tarde." Wallace suspirou. "Bem, é o seu primeiro dia e já causou uma enorme impressão." Paige olhou para ele intrigada. Não compreendo." "Soube que esta manhã teve um pequeno problema no vestiário dos médicos." "Ah, então é este o problema?" Wallace olhou para ela e sorriu. "Suponho que tenho que organizar alguma coisa para você e para as outras garotas." Nós não somos garotas", começou Paige a dizer. "Ficaremos muito gratas. Entretanto, se não quiser vestir-se com as enfermeiras." "Não sou enfermeira", respondeu Paige com firmeza. "Sou médica." Claro, claro. Bem, iremos tratar das vossas acomodações, doutora." "Obrigada." Entregou a Paige uma folha de papel. "Entretanto, este é o seu horário. Ficará de plantão nas próximas 24 horas, a começar a partir das 6. Olhou para o relógio. "O que quer dizer? Daqui meia hora." Paige olhou para ele boquiaberta. O dia dela tinha se iniciado às 5:30 da manhã. 24 horas? Bom, 36 na verdade, uma vez que de manhã irá fazer novamente a ronda. 36 horas. Será que irei aguentar? Em breve iria saber. Paige foi procurar Cat e Honey. "Vou ter de esquecer o jantar e o cinema", disse Paige. "Estou de plantão por 36 horas. Cat abanou a cabeça. "Acabamos de receber as nossas más notícias. Eu estarei de plantão amanhã e a Honey na quarta-feira." "Não vai ser assim tão mal", respondeu Paige, mais animada. "Soube que existe um quarto de dormir para quem está de plantão. Vou gostar disso." Estava errada. Um funcionário acompanhou Paige ao longo do corredor. "O Dr. Wallace informou-me que estarei de plantão durante 36 horas, disse Paige. "Todos os residentes trabalham durante tantas horas?" "Apenas nos primeiros 3 anos", garantiu-lhe o funcionário. "Que ótimo."
Mas terá muitas oportunidades para descansar, doutora. Terei? Aqui. Este é o quarto de quem está de plantão. Abriu a porta e Paige entrou. O quarto fazia lembrar a cela de um monge em algum mosteiro muito pobre. Continha nada mais do que uma maca com um colchão, um lavatório rachado e uma mesinha de cabeceira onde se encontrava um telefone. Pode dormir aqui nos intervalos das chamadas. Obrigada. As chamadas começaram quando Paige se encontrava na cafeteria. Mal tinha começado a jantar. Doutora Taylor, SU3. Doutora Taylor, SU3. E estava sempre sendo perseguida por enfermeiras. Temos um paciente com uma costela partida. O Sr. Hannigan queixa-se de dores no peito. O paciente da ala 2 está com dores de cabeça. Posso dar-lhe acetaminofena? À meia-noite, Paige tinha acabado de adormecer quando o telefone tocou. Apresente-se na SU1. Tratava-se de um ferimento causado por faca. E quando Paige acabou de o tratar, já era 1h30 da manhã. Às 2h01 foi novamente acordada. Doutora Taylor, sala de urgências on, stat? Paige respondeu ensonada. Tudo bem, o que é que ele disse que significava? Mexe esse traseiro, filho. Fez um esforço por se levantar e percorrer o corredor até a sala de urgências. Tinha dado entrada um paciente com a perna partida. Ele gritava de dor. Façam uma radiografia, ordenou Paige, e deem-lhe Demerol 50 miligramas. Pousou a mão no ombro do paciente. Vai ficar bom, procure descansar. No sistema de alto-falantes, uma metálica voz desincorporada disse: Doutora Taylor, ala 3, stat? Paige olhou para o paciente queixoso, sem vontade de o deixar. Tornou-se a ouvir a voz. Doutora Taylor, ala 3, stat? Já vou, murmurou Paige. Apressou-se a sair e atravessou o corredor correndo até a ala 3. Um paciente tinha vomitado aspirado e estava engasgado. Ele não consegue respirar, disse a enfermeira. Façam-lhe uma sucção, ordenou Paige. Enquanto verificava o paciente recuperando a respiração, ouviu novamente o seu nome no sistema de alto-falantes. Doutora Taylor, ala 4, ala 4. Paige abanou a cabeça e correu para a ala 4, para um paciente que gritava de espasmos abdominais. Paige fez-lhe um exame rápido. Pode ser uma disfunção intestinal. Faça uma ecografia, disse Paige. Quando voltou para junto do paciente com a perna partida, o analgésico já tinha atuado. Mandou que o levassem para a sala de operações e tratou-lhe da perna. Quando estava terminando, ouviu de novo o seu nome. Doutora Taylor, dirija-se à sala de urgências 2, stat? A úlcera gástrica da ala 4 está causando dores. Às 3h30 da manhã, doutora Taylor, o paciente do quarto 310 está com uma hemorragia. Houve um ataque cardíaco numa das alas e Paige ouvia, nervosa, a batida cardíaca do paciente, quando escutou seu nome sendo chamado no sistema de alto-falantes. Doutora Taylor, SU2, stat. Doutora Taylor, SU2, stat. Não posso entrar em pânico, pensou Paige. Devo manter-me calma. Estava assustada. Quem era mais importante? O paciente que estava examinando ou o paciente seguinte? Fique aqui, disse futilmente, já volto. Quando Paige se dirigia a SU2, ouviu de novo seu nome. Doutora Taylor, SU1, stat.
Doutora Taylor, SU1, Stat. Oh, meu Deus, pensou Paige. Teve a sensação de ter sido apanhada no meio de um terrível e interminável pesadelo. Durante o que sobrou da noite, Paige foi acordada para atender um caso de intoxicação alimentar, um braço quebrado, uma hérnia hiatal e uma costela partida. Quando conseguiu regressar ao quarto dos médicos de plantão, estava tão exausta que mal conseguia se mexer. Cambaleou até a maca e, mal fechar os olhos, o telefone tocou. Pegou nele com os olhos fechados. Está... Doutora Taylor, estamos à sua espera. O quê? Permaneceu deitada tentando lembrar-se de onde estava. A sua ronda está começando, doutora. A minha ronda? Esta é uma espécie de brincadeira de mau gosto, pensou Paige. É desumano. Não podem obrigar ninguém a trabalhar assim. Mas estavam à sua espera. 10 minutos mais tarde, Paige estava de novo fazendo a ronda meio adormecida. Deu um encontrão no Dr. Rednor. Perdão, murmurou, mas não consegui dormir. Este deu-lhe umas palmadinhas amigáveis no ombro. Irá habituar-se a isso. Quando finalmente Paige saiu, dormiu durante 14 horas seguidas. A pressão intensa e o ritmo de trabalho provaram ser demais para alguns dos residentes, os quais simplesmente desapareceram do hospital. E isso não irá acontecer comigo, jurou Paige. A pressão era implacável. No final de uma das rendições de Paige, após 36 esgotantes horas, estava tão exausta que não fazia ideia de onde se encontrava. Cambaleou para o elevador e permaneceu ali, com a mente entorpecida. Tom Chang aproximou-se dela. Você está bem? Estou bem, murmurou Paige. Está com um mau aspecto, observou ele. Obrigada. Por que é que agem assim conosco? Perguntou Paige. Chang deu um risinho. A teoria é a de que isso nos mantém em contato com os nossos pacientes. Se formos para casa e os deixarmos aqui, não sabemos o que se passa com eles enquanto estivermos fora. Tem lógica, anuiu ela. Não tinha nenhuma. Como é que podemos cuidar deles se estamos dormindo em pé? Chang tornou a rir-se. Não sou eu que imponho as regras. É assim que todos os hospitais trabalham. Olhou para Paige de perto. Vai conseguir chegar em casa? Paige olhou para ele e afirmou arrogantemente. Claro que sim. Passe bem. Chang desapareceu pelo corredor abaixo. Paige esperou que o elevador chegasse. Quando finalmente chegou, ali estava ela em pé, dormindo profundamente. 2 dias mais tarde, Paige tomava o café da manhã com Cat. Quer ouvir uma confissão terrível? Perguntou Paige. Por vezes, quando me acordam às 4 da manhã, para dar uma aspirina a alguém, vou cambaleando pelo corredor abaixo, ainda meio dormindo, e passo pelos quartos onde todos os pacientes estão bem aconchegados e tendo uma boa noite de sono, e fico com vontade de atirar com todas as portas e gritar: toca a acordar! Cat estendeu-lhe a mão. Junte-se ao clube. Os pacientes eram de todos os feitios, tamanhos, idades e raças. Uns estavam assustados, outros eram corajosos, gentis, arrogantes, exigentes, compreensivos. Eram seres humanos que sofriam. A maioria dos médicos eram dedicados aos pacientes. Tal como em qualquer profissão, havia bons médicos e maus médicos.
Eram jovens e idosos, desajeitados e competentes, atenciosos e desagradáveis. Alguns deles, em uma ou em outra hora, assediaram sexualmente Paige. Alguns eram sutis, outros rudes. De noite nunca se sente sozinha? Eu sei que eu sinto. Será que estas horas nos matam, não concorda? Sabe que descobri o que me dá energia? Uma boa vida sexual. Por que é que nós... A minha mulher foi passar uns dias fora da cidade. Tem uma cabana próximo de Carmel. Este fim de semana podíamos. E os pacientes. Então, a senhora é que é a minha médica, hein? Sabe o que poderia me curar? Aproxime-se da cama, querida. Quero ver se isso aí é verdadeiro. Paige cerrava os dentes e ignorava a todos. Quando eu e o Alfred nos casarmos, isto irá parar. O simples fato de pensar em Alfred deixou-a radiante. Iria regressar da África em breve, em breve. Uma manhã, antes da ronda, Paige e Cat conversaram sobre o assédio sexual de que estavam sendo alvo. Grande parte dos médicos comportam-se como perfeitos cavalheiros, mas alguns deles parecem julgar que somos gratificações ligadas à profissão e que estamos aqui para os servir, disse Cat. Não há semana em que pelo menos um dos médicos não me faça convites. Por que não vem beber um copo em minha casa? Tenho alguns CDs ótimos. Ou que na sala de operações, quando estou ajudando, o cirurgião esfregue o braço no meu peito. Um tarado me disse, sabe, sempre que peço frango, prefiro a carne escura. Paige suspirou. Julgam que estão nos lisonjeando, tratando-nos como objetos sexuais. Antes nos tratassem como médicas. Muitos deles nem sequer nos querem por perto, ou querem nos ferrar. Sabe, não é justo, as mulheres são consideradas inferiores até provarem o contrário, e os homens são considerados superiores até provarem serem os merdas que são. É a velha teoria machista, disse Paige. Se fôssemos mais, poderíamos iniciar uma nova teoria feminina. Paige ouvira falar de Arthur Kane. Era o assunto da bisbilhotice constante do hospital. Tinha a alcunha do Dr. 007 autorizado a matar. Para ele, a solução para qualquer problema era operar, e a sua taxa de operações era superior à de qualquer outro médico do hospital. Também lhe pertencia a maior taxa de mortalidade. Era careca e baixo, tinha nariz de papagaio e dentes manchados pelo tabaco e muitos quilos a mais. Incrivelmente, julgava-se desejado pelas mulheres. Gostava de considerar as novas enfermeiras e residentes femininas como, entre aspas, carne nova. Paige Taylor era carne nova. Viu-a na saleta do andar superior e sentou-se à sua mesa sem ter sido convidado. Tenho-a tido debaixo de olho. Paige levantou a cabeça espantada. Como? Sou o Dr. Kane. Os meus amigos me tratam por Arthur. A voz soou maliciosa. Paige pensou em quantos amigos poderia ele ter. Como tem se adaptado a isto aqui? A pergunta apanhou Paige desprevenida. Eu penso... Ele inclinou-se para a frente. Este é um hospital grande. É fácil nos perdermos aqui. Percebe o que quero dizer? Paige respondeu cautelosamente. Não entendi muito bem. Você é demasiado bonita para ser apenas mais um rosto no meio da multidão. Se quiser dirigir-se a qualquer lugar
Irá precisar que alguém a ajude, alguém que conheça os caminhos. A conversa estava tornando-se cada vez mais desagradável. E o senhor gostaria de me ajudar? Correto. Mostrou os dentes manchados pelo tabaco. Por que não falamos disso ao jantar? Nada tenho para falar, Dr. Kane, respondeu Paige. Não estou interessada. Arthur Kane, com uma expressão maléfica no rosto, ficou vendo Paige levantar-se e ir embora. Os residentes do primeiro ano de cirurgia encontravam-se em regime de rotação por 2 meses, alternando entre obstetrícia, ortopedia, urologia e cirurgia. Paige aprendeu que era perigoso entrar num hospital de treino durante o verão, devido à doença grave, uma vez que muitos dos médicos internos se encontravam de férias e os pacientes ficavam à mercê dos jovens e inexperientes residentes. Quase todos os cirurgiões gostavam de ter música na sala de operações. Um dos médicos foi alcunhado de Mozart e outro de Axl Rose, devido aos respectivos gostos musicais. Por algum motivo, as operações pareciam causar sempre fome a todos. Falavam constantemente de comida. Um cirurgião podia estar a meio da remoção de uma vesícula biliar gangrenada de um paciente e dizer: ontem jantei muito bem no Bardellis, a melhor comida italiana em toda a São Francisco. Já experimentou os bolos de caranguejo do Cypress Club? Se gosta de um bom bife, experimente a House of Prime Rib na Venice. Entretanto, uma enfermeira estaria limpando o sangue do paciente. Quando não falavam de comida, os médicos discutiam beisebol ou rugby. Você viu o jogo do 49 no domingo passado? Aposto que sentem a falta de Joe Montana. Ele entrava sempre nos 2 últimos minutos de jogo. E lá sairia um apêndice rebentado. Kafka, pensou Paige. Kafka teria gostado disso. Às 3 da manhã, quando Paige dormia no quarto dos médicos de plantão, foi acordada pelo telefone. Uma voz grossa disse: Doutora Taylor, quarto 419, um ataque cardíaco terá de se apressar. A linha caiu. Paige sentou-se na borda da cama, lutando contra o sono e procurando erguer-se. Terá de se apressar. Foi para o corredor, mas não havia tempo para esperar pelo elevador. Subiu apressadamente as escadas e atravessou correndo o corredor do quarto andar até o quarto 419. Coração quase saindo-lhe pela boca. Abriu a porta e ali ficou olhando. O quarto 419 era uma arrecadação. Cat Hunter estava fazendo a ronda com o Dr. Richard Hutton, um quarentão brusco e rápido. Não ficava mais de 2 a 3 minutos com cada paciente, estudando o prontuário para depois dar ordens aos residentes cirúrgicos, de uma forma disparada de tipo staccato. Verifiquem a hemoglobina dela e marquem a operação para amanhã. Estejam atentos ao prontuário de temperaturas dele. Comparem 4 análises sanguíneas. Retirem estes pontos. Façam algumas radiografias de tórax. Cat e os outros residentes estavam ocupados, anotando tudo, esforçando-se por o acompanharem. Aproximaram-se de um paciente com febre alta, que tinha dado entrada no hospital há uma semana e sido submetido a uma série de análises sem qualquer resultado. Quando se encontraram no corredor, Cat perguntou: o que se passa com ele? É um SDS, disse um residente. Só Deus sabe.
Fizemos radiografias, ecografias, MRIs, exames na coluna, biópsia do fígado, tudo. Desconhecemos que doença terá. Avançaram para uma ala onde um jovem, com a cabeça ligada depois de ter sido operado, se encontrava dormindo. Quando o Dr. Hilton começou a retirar as ataduras, o paciente acordou sobressaltado. O quê? O que se passa? Sente-se, disse o Dr. Hilton em tom brusco. O jovem começou a tremer. Nunca tratarei assim os meus pacientes, pensou Cat. O paciente seguinte era um homem de cerca de 70 anos, de aspecto saudável. Assim que o Dr. Hilton se aproximou da cama, o paciente gritou: Gonzo, vou processá-lo, seu grandíssimo filho da mãe. Bem, senhor Sparolini, não me chame de senhor Sparolini. Você me transformou em um eunuco. É um oxímoro, pensou Cat. Senhor Sparolini, o senhor anuiu em fazer a vasectomia e... Essa ideia foi da minha mulher, grande sujeito. Esperem até que eu regresse para casa. Deixaram-no resmungando sozinho. O que é que ele tem? Perguntou um dos residentes. O problema dele é ser um velho rabugento. A sua jovem esposa já tem 6 filhos e não quer ter mais. A seguir, era uma menina de 10 anos. O Dr. Hilton olhou para o prontuário dela. Vamos lhe dar uma injeção para os bichos maus irem embora. Uma enfermeira encheu a seringa e dirigiu-se à menina. Não! Gritou ela. Vai doer! Isto não dói, querida, garantiu-lhe a enfermeira. As palavras soaram a eco escuro na mente de Cat. Isto não dói, querida. Era a voz do padrasto a sussurrar-lhe na escuridão assustadora. Isto é bom. Afaste as pernas. Vamos! Afastou-lhe as pernas e a penetrou à força. O seu membro masculino tapando-lhe a boca, a fim de evitar que gritasse de dor. Ela tinha 13 anos. Depois disso, as visitas dele transformaram-se num ritual noturno aterrorizante. Tem sorte em ter um homem como eu para te ensinar, dizia-lhe ele. Sabe o que significa, Cat? Significa gato que persegue ratinhas, e eu quero a sua. Depois caía-lhe em cima e prendia, sem que o choro ou os apelos o fizessem parar. Cat nunca conheceu o pai. A mãe era uma mulher que trabalhava no edifício de escritório, próximo do seu minúsculo apartamento em Gary, Indiana. O padrasto de Cat era um homem grande, que se aleijara num acidente no moinho de aço, e passava a maior parte do tempo em casa bebendo. À noite, quando a mãe de Cat saía para o trabalho, ele entrava no quarto. Diz alguma coisa à sua mãe ou ao seu irmão, e eu o mato, disse a Cat. Não posso deixar que ele magoe Mike, pensou Cat. O irmão era 5 anos mais novo e Cat o adorava. Ela cuidava dele, o protegia e até lhe resolvia as brigas. Ele era o seu único motivo de alegria. Uma manhã, aterrorizada como estava devido às ameaças do padrasto, decidiu que tinha de contar à sua mãe tudo o que estava acontecendo. A mãe iria pôr um fim, iria protegê-la. Mamãe, o seu marido vem todas as noites para minha cama, enquanto está fora, e obriga-me a ter relações. Por um momento a mãe ficou olhando para ela, e depois deu-lhe uma bofetada na cara. Como se atreve a inventar mentira dessa, sua peste? Cat nunca mais tocou no assunto. Apenas ficou em casa por Mike. Ele se sentiria perdido sem mim, pensou ela. Mas quando soube que estava grávida, fugiu para a casa de uma tia que vivia em Minneapolis. A partir de então, sua vida mudou completamente.
Não precisa me contar o que aconteceu, dissera-lhe a tia Sophie. Conhece aquela canção que eles cantam na Sesame Street? Não é fácil ser verde? Bem, querida, mas também não é fácil ser negro. Tem duas escolhas. Continua a fugir, a esconder e a culpar o mundo dos seus problemas, ou levanta-se sozinho e decide ser alguém importante. O que é que eu tenho que fazer? Tem de saber que é importante. Primeiro crie na sua mente uma imagem de quem gostaria de ser e o que gostaria de ser, filha. E depois esforce-se por se tornar esta pessoa. Eu não quero ter esse bebê, decidiu Cat. O procedimento foi efetuado durante um fim de semana por uma parteira amiga da tia de Cat. Quando tudo acabou, Cat pensou ferozmente: nunca mais deixarei que um homem me toque. Nunca mais. Para Cat, Minneapolis era um país de fadas. Próximo de quase todas as casas havia lagos, fontes e rios. E havia mais de 320 hectares de zonas verdes. Velejou nos lagos da cidade e fez passeios de barco no Mississippi. Visitou o Great Zoo com a tia Sophie e passou vários domingos no Valley Fair Amusement Park. Participou de corridas de sacos no Cedar Creek Farm e viu combates de cavaleiros com armadura no Shakopee Renaissance Festival. A tia Sophie olhou para Cat e pensou: esta garota nunca teve uma infância. Cat estava aprendendo a divertir-se, mas a tia Sophie sentia que bem lá no íntimo da sobrinha havia um lugar que ninguém conseguia alcançar, uma barreira que ela mesma levantara para não voltar a sofrer. Fez amizades na escola, mas nunca com rapazes. As amigas saíam com rapazes, mas Cat era uma solitária e demasiado orgulhosa para explicar a alguém o porquê. Olhou para a tia de quem gostava muito. Cat estava pouco interessada na escola ou em ler livros, mas a tia Sophie alterou tudo isso. A casa estava repleta de livros e o entusiasmo de Sophie relativamente a eles era contagiante. Ali há palavras maravilhosas, disse a garota. Leia e ficará sabendo de onde vem e para onde irá. Tenho o palpite de que um dia será famosa, querida. Mas primeiro terá de estudar. Isto é a América. Pode vir a ser tudo o que quiser. Pode ser negra e pobre, mas também o eram algumas das nossas congressistas e estrelas de cinema, cientistas e heróis, esportistas. Um dia teremos um presidente negro. Pode ser tudo o que quiser. Tudo depende de você. Era o começo. Cat tornou-se a melhor aluna da turma. Era uma leitora ávida. Um dia, na biblioteca da escola, pegou por acaso uma cópia de Aerosmith de Sinclair Lewis e ficou fascinada com a história do jovem e dedicado médico. Leu Promise to Keep de Agnes Cooper, que lhe abriu um mundo novo. Descobriu que neste mundo havia pessoas que se dedicavam a ajudar os outros a salvar-lhes a vida. Um dia, quando Cat regressou da escola, disse à tia Sophie: vou ser médica e famosa.